em Malaquias capítulo 3, do verso 7 em diante. O último livro do Velho Testamento. Antes de Mateus. Antes de São Mateus. Irmã Júlia, por favor, mesmo assentada. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Amém. Só até aqui. Aqui continua até o final do capítulo esse assunto. Mas estes versículos são os mais importantes para nosso bem-estar. Quando eu recebo o meu salário, que eu estou de ritaia, então recebo por mês o meu salário. Eu pago o dízimo. O dízimo são 10% do que eu recebo, do que eu ganho. Se eu ganho $20.000, então, já sabe, eu tenho que tirar 10% daquele dinheiro e pagar ao Senhor Jesus. É um pagamento que nós fazemos. Assim como nós devemos ao governo, tanto por cento do nosso salário, ele tira antes, e a fábrica ou lugar onde trabalhamos nos dá o líquido, o que sobra, já vem descontado. Não é verdade? Já vem descontado. O Senhor, quanto a nós, por sermos chamados ovelhas, somos chamados ovelhas, somos chamados povo de Deus, somos chamados discípulos do Senhor. Então não há necessidade de descontar do nosso salário 10% do que nós ganhamos, porque se trata de pessoas educadas, civilizadas, é o povo de Deus. O povo de Deus é um povo civilizado, educado, instruído nas boas coisas. Nós devemos ao Senhor 10% daquilo que nós ganhamos. Mesmo que haja pessoas que não se agradem dessa mensagem,
Mas é isto, a palavra de Deus dura para sempre. Pode passar céu e terra, mas a palavra dele não passa, continua do mesmo jeitinho. Portanto, nós somos devedores do dízimo, da oferta alçada. Oferta alçada é oferta voluntária. Por exemplo, na hora de colher as ofertas, eu posso pagar o meu dízimo e posso dar uma oferta de $5, de $100 ou de $1, de acordo com a minha posse e de acordo com o que eu sinto no meu coração. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero contar para vocês uma experiência. Uma experiência que aconteceu no final da semana passada, no sábado. Eu dizia no meu coração, eu posso dar $100 para o José, irmão de Júlia, que estava aniversariando. Mas, se eu desse os $100, eu ia ficar quase sem nada no meu bolso. Então, aquilo ficou, dá $100, não dá. Dá $50, dá $60. A última proposta do meu coração foi $40. Notem bem. Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou orar, vou pedir a Deus orientação. Senhor, quanto tu queres que eu dê para o José pelo aniversário dele? E ele disse para mim, $100. E o meu dinheiro quase todo. Quase todo. Ia ficar com as mixarias de moeda de $1. Eu digo $100. Tudo bem. Peguei os $100 e pus no envelope e mandei. Eu não fui ao aniversário porque eu me distraí e tomei junto com os meus comprimidos, os 2 comprimidos para as águas. Então, quando eu tomo esses comprimidos, eu de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, o mais tardar para comer é meia hora. Aí vou ao banheiro. Então, para mim ir para o restaurante, ficar, senta, levanta, levanta, senta, senta, levanta. Então, eu resolvi não ir, mas mandei a oferta de $100 para ele. $100. Tudo bem. Quando foi na terça-feira, eu recebi os $100 de volta. Aleluia, glória a Deus. Veio o irmão de longe e me deu $100. Eu disse, graças a Deus, que eu recebi de volta os meus $100. Então, nós, quando não vem dobrado, mas o Senhor quis assim. Eu dei $100, recebi $100. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A verdade é que nós estamos vivendo dias
meio apertados, difíceis. O nosso salário já não compensa muito, já não tem muito valor, porque as coisas estão subindo. Mas uma coisa eu digo para vocês: Deus tem o poder de aumentar o nosso dinheiro. Glória a Jesus. Ele aumenta o nosso dinheiro. Eu comprei um carro e fiquei pagando ao banco. Naquele tempo, eu pagava 300 e poucos dólares por mês. Quando foi no início de dezembro, eu pagava a mensalidade do carro ali por volta do dia 15, 16. Eu não estou mais bem lembrado do dia, mas eu pagava ao banco. Ia ao banco e pagava a mensalidade, o bill do carro. E o Senhor disse para mim, no começo do mês, era final de ano, e o Senhor disse para mim: eu vou te dar um presente de final de ano. É mesmo, Senhor? Vou te dar. Aguarda que eu vou te dar. Não me lembrava mais. Mas quando foi naquele dia que eu fui pagar o bill do carro, a cashier que me atendeu disse: não, já está pago. Não precisa você pagar, já está pago. Quem pagou, eu não sei. Eu sei que está pago. A não ser que você queira pagar um mês adiantado. Eu digo não. Aí eu me lembrei da palavra: vou te dar um presente. Olha aí o presente de Deus. 300 e poucos dólares. Glória a Jesus. De maneira que aí eu fiquei com o dinheiro suficiente para comprar o que eu precisava, não é? Para as festas, etc. Presente para um, para outro, e etc. Naquele tempo, há uns dias atrás, 300 dólares era um bom dinheiro. Mas hoje, você pega 100 dólares e vai à estoa e traz pendurado na mão. Quando eu cheguei aqui, no dia seguinte eu fui fazer compras para casa. Com 56 dólares, eu fiz a compra do mês. Glória a Deus. Enfim, veja só a diferença de 56 dólares há 43 anos atrás para agora. É uma diferença muito grande. 60 dólares, 50 dólares, não vale nada. Não vale nada. E vale muita coisa. A pessoa sem 50 dólares não dá um passo à frente. Mas com 50 dólares ele já dá um passo à frente. Portanto, Deus não quer o teu dinheiro, o meu dinheiro. Isso para ele não vale nada. Pode dar milhões, o dinheiro do mundo todo reunido e ofertar para ele, ele não quer. Ele quer você.
Eu, você, nós, Ele quer todo. Ele quer todo. Todo, até o sapato que nós calçamos, até o vestido que nós vestimos. Ele quer. Ele quer ter domínio sobre você. Ele quer que você seja um adorador verdadeiro. Ele quer que você tenha um compromisso com Ele e não com os homens, e não com o seu bossa, mas ter um compromisso total de 100% com Deus. Essa é a experiência que eu tenho tido e que muitas pessoas que são crentes, verdadeiramente adoradores de Deus, querem e usufruem essa vantagem. Então ele chama aqui de ladrão as pessoas que não pagam o dízimo, nem então as ofertas alçadas. Se eu não ganho nada, então nada eu vou pagar, porque eu não ganho nada, ele está sabendo de tudo. Mas se eu ganho 10 dólares, eu tenho que pagar o dízimo daqueles 10 dólares. Se eu ganho 5 dólares, eu tenho que pagar o dízimo daqueles 5 dólares. Isso é ser fiel ao Senhor. Fiel no pouco, fiel no muito. Tem pessoas... Eu tive uma experiência já faz alguns anos. Um casal se converteu ao Senhor, casal de portugueses dos Açores, se converteram ao Senhor. E eu instruí eles, ensinei a palavra de Deus. Eles foram batizados e começaram a pagar o dízimo. Quando ele pagou o dízimo dele, não estou falando da mulher, só dele. No mês seguinte, daí a 2 meses, o salário dele aumentou. Aumentou estupidamente. E ele pagou, naquela época, 50 dólares de dízimo. Foi um dízimo grande. Ele ficou arrependido, a mulher disse, isso é demais. Eles deixaram de ser crentes, deixaram a igreja, estão no mundo até hoje. Não voltaram para Jesus. A família dos pais dela se converteram. Eu levei a Bíblia católica para que eles tinham dúvida em certas passagens bíblicas e disse, olha, é igual. Eles não obedecem porque não querem, mas está aqui. E eles ficaram com a Bíblia católica muitos dias, ou alguns dias, e depois me devolveram a Bíblia. Então nós devemos ser fiéis
e não infiéis ao Senhor. Porque nós temos, além de tudo, salvação. É a primeira coisa que nós temos, salvação. A salvação não tem dinheiro que pague, porque a salvação é te livrar do inferno. Te livra do inferno, Glória a Jesus. te livra de males espirituais. Glória a Jesus. Como eu conheci e conheço pessoas crentes que são oprimidas pelo diabo e morrem oprimidas. O diabo deixa de reinar naquela vida só no dia que morre. Então nós devemos ao Senhor a salvação. Salvação não tem dinheiro que pague, não tem fortuna que pague. No capítulo 16 de São Mateus, Jesus diz assim: o que dará o homem pelo resgate da sua alma? O que dará o homem pelo resgate de sua alma? Se nós formos para o céu, é para sempre. Nós vamos para um lugar de delícia. Enfermidade não veremos mais. Lá não tem cemitérios, não tem hospitais e etc. Aqui na Terra, nós temos hospitais, temos enfermarias, temos clínicas e assim por diante. E vivemos sempre doentes. Quando uma doença acaba, surge outra. Não é verdade? Surge outra. Quando aquela acaba, surge outra. E assim por diante. Nós vivemos em luta constante aqui na Terra, em luta constante. Estamos sempre renovando as roupas, porque a nossa roupa, essa roupa se acaba. Tem umas que se acabam logo, depressa, e outras custam mais. E assim por diante. Então, Jesus nos deu salvação. Para isso ele veio ao mundo, para salvar e remir o pobre pecador, aquele que está interessado em salvação. Então eu vou com meus 2 pezinhos para a salvação, ou para o inferno com os meus 2 pezinhos, porque só há dois terminais: inferno e céu. Estamos conversados. O inferno é uma prisão provisória. Provisória do ponto de vista de Deus. Mas nós achamos que o inferno é eterno, é para sempre. Por quê? Porque a pessoa que é condenada, que passa pelo juízo de Deus, no último juízo, e é condenada, vai cair no lago de fogo. Mas o inferno acompanha a pessoa. Todos os sofrimentos do inferno vão com aquela alma. Aquela alma que foi para o inferno vai ser transformada num bicho. Perde a semelhança de Deus, porque Deus não lança sua semelhança no lago de fogo, que é a segunda morte.
A primeira morte é essa morte do pecado. A segunda morte é a eterna. Então Deus esquece totalmente, vira um bicho. E esse bicho vai sofrer enquanto estiver lá no inferno, no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Isso é para mim e para você, esse ensinamento. É para você e para mim. E a Bíblia nos ensina isto. O Senhor Jesus diz: onde o bicho não morre, onde o bicho não morre, o bicho é a alma perdida. O bicho é a alma perdida. E o fogo não se apagará, nunca, jamais. É o tormento que a pessoa terá, o perdido. Portanto, Jesus veio nos salvar do abismo eterno, de sermos lançados no inferno. Essa é a verdade. A Bíblia é o livro de Deus. Este livro é amado por muitos, mas é aborrecido também por muitos. Há muitos crentes que pegam uma Bíblia bonita, compram uma Bíblia bonita. Eu tenho uma Bíblia. E fecha a Bíblia e põe num lugar especial. A Bíblia. A Bíblia é para ser lida, é para ser movimentada as suas páginas, é para ser amareladas, serem enferrujadas pelo manuseio dos nossos dedos, nossas mãos. A Bíblia é um livro que nos ensina o caminho da salvação e o caminho da perdição. A Bíblia. Portanto, nós devemos estudar a Bíblia, ler a Bíblia, comer a Bíblia, absorver a Bíblia. Nós devemos ler a Bíblia de manhã, de madrugada, meio-dia, de tarde, a hora que você puder, leia a sua Bíblia. Não tem horário determinado. É a hora que você puder, que você estiver livre, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu gostaria de abrir a cabeça dos meus irmãos, todos vocês, e meter uma Bíblia. Mas eu não posso fazer isso. Isso é obra do Espírito Santo e de você. Se você quiser ser instruídos pela palavra de Deus, leia a sua Bíblia. Procure gravar os textos que caíram bem na sua vida, porque não é pecado isso. Isso vai te fazer bem. Quando você lê a Bíblia e que se deparar com um versículo que deu certo com fulano ou com Beltrano, não se glorie nisso. O ensinamento está sendo para você. Aquele lá que está errado, Deus cuidará dele. Deus cuida, porque nós às vezes pensamos que Deus só liga para algumas pessoas,
só dá importância para algumas pessoas. Não, senhor, não, senhora. Deus dá importância para todas as pessoas. Amém? Amém. Glória a Jesus. Para todas as pessoas, Glória a Jesus. porque Ele ama a todos de igual modo. Ele não ama, evidentemente, uns e aborrecendo outros, a não ser que aquela pessoa não queira nada com Deus. E Deus faz um exame de mente, de coração e de rins, e sabe que a pessoa não quer nada com ele. Então Deus despreza. Deus despreza. Mas, se ele encontrar alguma coisa que interesse Deus para aquela pessoa, Deus, então, se movimenta em favor daquela pessoa. Outra coisa, se você oferece um copo d'água, vamos dizer que a irmã Zélia chegue com muita sede na casa da irmã Paula. A irmã Paula, ó, irmã, se assente aí, e oferece um copo d'água fria para a irmã Zélia. A irmã Paula não perde o seu galardão. Não perde. Está escrito. Por quê? Porque fez uma obra de caridade para a irmã Zélia. Então fez para Deus. Deus recebe como para ele e não para a irmã Zélia. Portanto, nós devemos amar os nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos. Esse ensinamento do dízimo é porque Deus ama você. Se Deus não amasse, ele dizia, esta Bíblia é para Júlia. A irmã Esther não é digna de Bíblia. A Bíblia é só para a irmã Júlia. Então seria para uns e para outros não. Mas Deus mandou a Bíblia para todos. Glória a Deus. Para todos indistintamente. Para que ninguém se queixasse diante de Deus. Eu não sabia que era assim. Quando Cristo estiver assentado em Israel, ali, em Jerusalém, quando ele estiver assentado ali, com os 24 anciãos em volta dele, que são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, filhos de Jacó. Então, me passou o que eu ia dizer. Os 12 patriarcas são os filhos. Os 12 patriarcas com os 12 apóstolos serão os assessores de Jesus. Essas pessoas são as pessoas que Apocalipse mostra assentada nos seus tronos. Cada uma tem o seu trono. E a coroa também. Portanto, essas pessoas têm um galardão todo especial. Todo especial. Eu não alcanço esse galardão. Nunca. A irmã Zélia também não. São galardões que o Senhor dá só para os apóstolos e para os 12 patriarcas.
filhos de Jacó. Portanto, meus irmãos, Deus não quer o seu dinheiro, mas estabeleceu o mandamento para você contribuir para sustento da sua obra aqui na terra. Ele não quer teu dinheiro, ele não precisa do seu dinheiro, mas ele estabeleceu essa lei. Isto é uma lei, isto é um estatuto, para você contribuir com seus dízimos, com suas ofertas, de acordo com o que você ganha. 10% somente, que eu ganho, que você ganha. Então, quem não faz isto é chamado de ladrão. Está aqui na Bíblia. Vocês estão me roubando. Roubamos em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Portanto, sois amaldiçoados. Amaldiçoados é quem não paga o dízimo, está sendo amaldiçoado. Eu cheguei num vilarejo do estado de Goiás e fomos direto para a casa do dirigente daquela congregação. O pastor daquele campo, o pastor Deusdete, foi quem me levou lá. E quando nós chegamos lá, que fomos orar, agradecendo a Deus a boa viagem, então Deus me tomou a minha boca e chamou o homem de ladrão, o dono da casa. Seu ladrão, tua mulher está doente por causa disso, porque você tem roubado o que é meu. Você aparenta uma cara de santo, mas você não é santo, porque você me rouba. Você tem roubado meus dízimos e roubado minhas ofertas. Sabe o que aconteceu? Ele começou a chorar. Chorava como criança, porque a palavra de Deus tocou nele, tocou no coração dele, e ele chorava como criança. Mas eu sou bom demais. Eu vou curar tua mulher agora. Vou levantar e vou trazer teus filhos de volta. Nisto chegam os filhos dele, e todos eles se renderam a Cristo, se reconciliaram. E Deus disse para ele: agora reúne teu gado, reúne teus grãos que tu colheste, reúne tudo e tira o dízimo, tira meu dízimo. A igreja se encheu, porque ele pagou o dízimo do gado dele e pagou o dízimo dos grãos, de feijão, de arroz, do trigo, que ele tinha muitas terras, mas ele ainda roubava ao Senhor. Portanto, ele sofreu consequências. E Deus levantou a mulher dele e ela foi servir a gente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. E ela estava doente há muito tempo. Portanto, vamos juntos ler, todos nós juntos, esse mesmo texto. Desde os dias Dia dos de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tomai vós para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Amém. Só até aqui. Tornar. Tornai para mim
e eu tornarei para vós. É uma condição. Deus é condicional. Se você der para Ele, Ele dá para você também. Se você não der nada, Ele não dá nada. Vocês têm visto muitos crentes, ora, 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 e não recebe nada. Alguma coisa está errada na vida dessas pessoas. Alguma coisa está errada. Então, a necessidade da pessoa fazer um exame. E diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15 a 16. Examinai-vos a vós mesmos. Aliás, é 2 Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos. É a gente que tem que examinar a nossa vida. Não é o nosso companheiro, não é o nosso filho, não é a nossa mulher. Mas nós mesmos é que temos que examinar a nossa vida. Examinai-vos a vós mesmos. Então, a pessoa que é crente, diz, eu sou crente no Senhor, mas não examina a sua vida, é um crente inútil. Inútil. Nós temos que examinar nossa vida e sabermos se permanecemos na fé. Eu tenho que examinar minha vida. O irmão ali tem que examinar a vida dele. Tem que examinar. E a melhor hora de examinar a nossa vida é quando vamos para a nossa cama. Ao invés de ter um pensamento contra um, contra outro, ou desejando a mulher do outro, ou o marido da outra, então nós temos que examinar nossa vida. 2 Coríntios 13, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 13. Então nós temos que examinar nossa vida. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé ou não. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quando a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Pois é. Torne-lhe outra vez. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quando a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, ou não é que já estáis reprovados? De maneira que eu tiro o dízimo de tudo quanto recebo, ou de presente, ou de oferta, seja lá o que for, porque aquilo veio pela vontade de Deus, veio às minhas mãos. Eu quero dizer a vocês, em nome de Jesus, tudo que vocês recebem, ou que nós recebemos, vem de Deus. Aleluia. Se nós recebemos aumento de salário, é Deus quem dá. Deus deu aumento de salário, tocou no coração do dono daquela empresa para dar o aumento. Ele dá o aumento de acordo com o que ele quer. Se ele não quer, ele não dá. Um dia desse, um tempo aí atrás, a irmã Júlia disse para mim, pois é, esse ano nós não recebemos reis, não tivemos aumento. Por
porque Deus não quis. Alguma coisa aconteceu que Deus não deu o aumento. Mas no ano seguinte, a irmã Júlia recebeu. A irmã Júlia recebeu. Por quê? Porque Deus quis. Quando Deus não quer, uma coisa não acontece. Se o diabo tem um plano de ferir alguém, ele só fere se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não fere. Por quê? Porque o diabo conhece quem é Deus. Deus tem poder absoluto, infinito. Os próprios anjos temem a Deus. Eles sabem que são de Deus e eles têm que obedecer a Deus. Eles não dizem uma palavra, nem A, nem B, nem Z. Eles não dizem para mim ou para você, se Deus não ordenar. Vocês querem saber de uma coisa? Eu vim para os Estados Unidos por determinação divina. Eu não queria vir para cá. Aos 12 anos de idade, Deus me mostrou eu vindo para cá. Quando eu estava na cidade de Pindaré, a Miriam já tinha nascido, a Lília já tinha nascido. O Abel não tinha. A minha mulher estava grávida do Abel. Deus mandou um anjo para falar com nós dois. Vocês estão entendendo? Mandou um anjo. Ele ficou em cima de uma travessa que tinha na casa para separar a sala de um quarto. E ele ficou em cima. Assentou-se ali e começou a falar. O diabo, para não fazer eu ouvir, eu senti 2 dedos nos meus ouvidos. E ficou zum. E o anjo falando com a Maria. E Maria perguntou a ele, disse, isso é verdade, a nossa vinda para cá? E ele disse, o Senhor Jesus mandou dizer. Foi a resposta que ele deu. O Senhor Jesus mandou dizer. Glória a Deus. Se o Senhor não mandasse, ele não diria nada. Absolutamente nada. Depois, alguns anos passou, um outro anjo falou comigo. Eu estava em Goiânia, na casa de um sargento da Polícia Militar do Estado, de um tenente. E eu estava lá às 5 horas da manhã, 4 horas, eu me levantei e fui orar. Quando eu me levantei da oração, eram 5 horas. E
o Senhor falou comigo, mandou um anjo falar comigo. Você não vai ficar o dia de hoje aqui. Era um domingo. Arruma tuas coisas e volta para tua casa em Brasília. Lá tem um recado para ti do pastor, que é teu pastor. E eu voltei e aconteceu. Eu obedeci à voz do Senhor. De forma que os anjos são anjos, são mensageiros. Tem um exército de anjos guerreiros. São milhões. E tem os arcanjos, tem os serafins e tem os querubins. São 5 espécies de seres celestiais. Satanás era um querubim, ungido. Saía a música dele, de louvor a Deus. E ele era muito bonito, formoso, muito formoso. Mas ele se envaideceu por causa da sabedoria dele, da sabedoria e também porque ele era muito formoso. Todo mundo admirava a beleza dele, do mundo espiritual. E ele então pensou: eu subirei às mais altas nuvens, subirei e porei o meu trono do lado do norte, e lá eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus, vendo os pensamentos dele, disse: vem cá. Chamou a presença dele. Pronto, Senhor, eis-me aqui. Disse: você tem esses pensamentos contra mim. Tais e tais pensamentos. Você está expulso daqui. Você não é mais meu, porque você quer e deseja estabelecer o que seu coração dita. E tirou dele, rasgou e disse: esses dons não são mais seus. Criou o ser humano em lugar dele. Criou o ser humano para adorar a Deus, para louvar a Deus. Deus, Deus, Deus. Glória a Deus. E é por isso que Satanás tem ódio do ser humano. Aleluia. Você pensa que Satanás gosta de alguém? Gosta nada. Ele finge, ele mente. O Senhor Jesus disse, está escrito no verso 44, de 8 de João Evangelista: ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é assassino. Ele levou muitos anjos consigo. Ele é mentiroso. Infelizmente, nós temos ainda dado algum lugar a ele. Ele fica feliz quando as pessoas fazem o que ele gosta. Quando o ser humano, obedece a Satanás,
faz alguma coisa que lhe agrada, Aí está feliz. aí ele está feliz. Ele vai trabalhar para aquela pessoa se levantar contra Deus. Porque ele não pode, com todo o inferno, se levantar contra Deus. Ele não pode, que ele não tem poder para isso. O Senhor Jesus, de vez em quando, chama ele para um acerto de contas e diz: você é mais poderoso do que eu? Não, Senhor. Não, Senhor. Mas eu tenho poder. Mas o poder dele vai findar. No dia que o Senhor tirar, ele fica igualzinho essa parede aí. Fica sem nada. E as pessoas lá no Lago de Fogo vão dizer: escuta, não eras tu que fazia estremecer a terra? Não eras tu que fazia isso? Que fazia aquilo? Que fazia aqueles filhos matar seus pais? Não és tu que fazia aqueles pais matar seus filhos? Não és tu que fazia as guerras? E como é que tu estás aqui, que prometia mundos e fundos? E ele não vai ter o que dizer nada. Ele vai ficar atordoado, com tanta gente contra ele, lá no inferno. A Bíblia é quem diz isso. Capítulo 28 de Ezequiel. Você leia o capítulo 28 de Ezequiel, leia com muita atenção que você vai encontrar essas palavras. Quanto mais se lê a Bíblia, quanto mais se busca a Deus, mais Deus se revela àquelas pessoas. Você está satisfeito com a salvação, só com a salvação, e por isso você fica assim? Não. Você tem que... Nós temos que anunciar Jesus Cristo como Salvador, como Deus verdadeiro. Glória a Jesus. Olha os nomes de Jesus Cristo no capítulo 9 de Isaías. Glória a Jesus. Um menino nos nasceu. Glória a Jesus. Um menino nos nasceu. E o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Pai da eternidade é Deus, Príncipe da paz. e Príncipe da paz. É Jesus Cristo isto. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O irmão Jorge, por exemplo, está passando tudo aquilo porque ele quer. Porque ele quer. Não vamos entrar em detalhes, mas porque ele quer.
Então, continuemos a ler todos juntos. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Sois amaldiçoadas. Olha aí. Porque me Com maldição sois amaldiçoadas. Porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei Todos os dízimos à casa do tesouro, que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, dele advenha maior distância. Amém. Amém. Para que haja mantimento na minha casa. Mantimento. Sustento do obreiro que toma conta daquela congregação, que ensina a palavra de Deus, como eu estou ensinando agora. Segundo, obra missionária.